Olá a todos. Estamos começando mais um quadro Trajetórias aqui na PDE, que é um quadro que fala sobre as trajetórias dos consultores que já vivem de consultoria há um tempo, que a gente já considera como sendo consultores de sucesso. O que eles fizeram durante a carreira, quais são os caminhos, as trajetórias pelas quais eles passaram, para que sirva de um guia também para consultores que estão passando pela mesma jornada. Então, quero deixar, primeiro dizer que o Anderson é muito bem-vindo. Anderson, seja bem-vindo. Hoje o nosso entrevistado é o Anderson. A gente já entrevistou a Alice, o Maurício Belons, a Ana Carolina e a Malu, da AMA Consultoria. E agora a gente está aqui com o Anderson Cunha, que tem um monte de títulos e um monte de coisa. Eu vou deixar ele falar, que eu acho que é melhor. Anderson, fica à vontade, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui comigo. Oi, Débora, tudo bem? É uma alegria para mim também estar aqui, poder participar da PDE, mesmo não estando ativo nas nossas reuniões de todas as terças-feiras, justamente por um conflito de horário por enquanto, mas daqui a pouco já vai ser tudo solucionado. É muito bom estar aqui com vocês e de maneira alguma eu desisto do grupo mesmo assim, porque eu acredito que é um grupo de encontro, é um grupo que gera força para os consultores. Então, agora eu vou me apresentar um pouquinho, né? Então, eu sou o Anderson Silveira da Cunha, sou formado em Ciências Contábeis. Isso já faz um pouco de tempo, a gente fala 2010, façam os cálculos quem quiser da nossa idade, assim, né, Débora? Para nos dar um posicionamento. E não tem essa necessidade, né? A gente pode usar apenas o nosso parâmetro de cutis bem cuidada. Não precisa fazer cálculo, gente. Vamos focar aqui no conteúdo, esquece isso. Vamos cortar essa parte da gravação. Mentira, vamos não. Desde 2010, formado em contabilidade, e eu senti justamente a necessidade de mudar um pouco essa minha trajetória. Em 2013, eu desisti da pessoa física enquanto Anderson Cunha e decidi abrir a minha empresa pessoa jurídica. Por quê? Amplitude de negócios. Quando você está na pessoa física, é interessante essa questão de seguridade, né? De você ter ali o seu 13º, o seu fundo de garantia, mas você não consegue crescer. Porque hoje, como contador, eu posso dizer isso, se você estiver dentro de uma empresa do Simples Nacional, você custa 34% a mais para o teu empregador. Se você está numa empresa do lucro presumido, 67% a 70% a mais. Então, fica difícil você mesmo crescer. E sendo pessoa física, você está sujeito ainda a imposto de renda. E se você ganha R$5.000, que é uma necessidade sua básica, você já está sendo tributado em 27,5%. Então, praticamente 30% do teu salário está indo embora para o governo, sem destinação específica. Isso tudo me motivou, cara, vou abrir uma pessoa jurídica. Chega de viver do sistema, é hora de criar o meu próprio sistema para melhorar o meu rendimento, melhorar as minhas contribuições. E é onde surgiu, então, a E2E, que é a minha empresa de consultoria com outros sócios, onde nós buscamos desenvolver uma solução completa de ponta a ponta, por isso end-to-end, que é o E2E. Bem, para entender um pouquinho, falar um pouco mais ainda de mim, né? Além de contabilidade, eu sou formado também em MBA em liderança, primeiramente foi em gestão financeira, controladoria e auditoria, muito animador, né? Tudo isso que a gente fala dessa formação técnica específica. E depois eu migrei para a liderança executiva e também para a inteligência de mercado. Anderson, por que isso? Por que você resolveu sair de uma auditoria e controladoria e foi migrar diretamente para a liderança de pessoas? Porque, gente, aqui eu dou uma dica importantíssima para você que é consultor. A gente não consegue dominar tudo. A Débora me conhece, sabe o quanto meu hiperracional berra dentro de mim. Quem não sabe sobre isso, acompanha lá a PDE, sobre o curso que a Débora mesmo passa para nós, né, sobre inteligência positiva. E eu tinha muito essa necessidade, Débora, de dominar tudo, de ser o expert, a enciclopédia. Para quem é um pouco mais velho, a Barça, tá? Mais jovenzinhos, procurem lá o que é Barça. Só quem comprou sabe o que é aquele conhecimento. Pode contar uma coisa, deixa eu contar um negócio aqui. Uma coisa que o meu filho me chama,
até com um pouco de deboche, mas eu amo, é quando ele me chama de Google. Quando ele me pergunta alguma coisa, eu tenho resposta para tudo. Ele, lá vem o Google, porque eu dou uma resposta muito mais completa da que ele gostaria. Coisa dos nossos É o meu hiperracional, assim, ó. E justamente essa necessidade me buscou outras áreas. Por quê? Quando você tem um conhecimento técnico específico, e a minha área é de gestão financeira, é de controladoria, contabilidade, a parte estratégica, eu observei que as pessoas não faziam aquilo que se comprometiam. Então, a consultoria, isso vale para vocês consultores novos, não vai acontecer. Por mais que exista um esforço em demasia de vocês, ela vai ter seus percalços, porque a outra parte, que faz parte do tripé conhecimento, apoio e a atitude, está falha. Aquela pessoa não está ali realmente querendo mudança. Ela só imagina que é isso que ela precisa, mas ela não está disposta a pagar o preço. Então, eu comecei a estudar comportamento humano. O que está por detrás disso, né? O que leva a pessoa a realmente não alcançar o seu máximo objetivo, a sua produtividade. E ali eu consegui ter mais assertividade. Porque quando a pessoa não estava preparada para a gestão financeira, nós identificávamos que era uma questão de problema de processos, um problema de controlar demais as coisas, centralizar o conhecimento em si, medo de perder o controle. E aí, você trabalhando tudo isso, fica mais fácil da gestão financeira acontecer. Porque, Débora, diferente de muitas consultorias, a consultoria financeira ela é um meio, ela não é um fim. Então, se é uma atividade meio de apoio, eu tenho outras que estão realmente responsáveis. Tem problema no processo de vendas, tem problema no processo de relacionamento com o cliente. Então, tudo isso acaba impactando diretamente na necessidade de gestão financeira. Foi por causa disso que a gente partiu. Eu adorei essa informação de que você decidiu fazer um CNPJ porque você fez contas e percebeu que você queria crescer e não conseguiu. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual foi o momento, assim, foi na faculdade, foi no mercado de trabalho, foi antes disso? Qual foi o momento que você percebeu que onde você gostaria de estar seria mais fácil você ir para o empreendedorismo, mesmo com tantos custos que o empreendedorismo causa, né? Ser empreendedor não é fácil no Brasil, a gente sabe disso. E quando foi que você descobriu que seria, sim, a melhor opção para você e seria a consultoria que iria te dar isso? Perfeito. Eu tenho um sonho. Eu tenho um objetivo claro. Eu não consigo alcançar esse objetivo sendo pessoa física. Porque, quanto pessoa física, eu estaria alcançando uma pessoa. Um dono da empresa, 5 funcionários. Mas eu queria alcançar o mundo. Eu quero alcançar o mundo. Então, como consultor, eu tenho a liberdade de horário, liberdade de ter mais de um cliente, poder utilizar o meu conhecimento tanto para outras pessoas adquirirem aquele conhecimento que eu já tenho, facilitar o caminho delas, quanto também me forçar a procurar novos conhecimentos também. Então, eu sempre busquei essa necessidade de ter conhecimento e aplicar o conhecimento e ajudar as pessoas. Hoje, meu objetivo de vida é ser um meio, é ser um instrumento. Eu tenho grande dificuldade em aparecer, né, me expor diretamente, mas eu gosto muito da questão de ajudar as pessoas. Enquanto eu puder fazê-las significar o seu negócio, fazê-las entender o que elas são capazes de entregar para o outro, isso me faz feliz. E aí foi essa necessidade de sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica para ter mais clientes, para poder ter mais alcance de possibilidades. E uma coisa também que me incomodava muito, Débora, eu tenho o meu executor muito baixo. Então, ficar em uma atividade rotineira, estar alimentando planilhas, estar simplesmente fazendo o dia a dia me incomodava. Eu sou muito mais da área de planejamento e análise. Então, eu gosto de estar montando projetos e conduzindo pessoas para realmente realizá-los.
Então, quando eu consegui me entender enquanto personalidade, enquanto os meus pontos fortes, aí sim fez sentido eu largar a pessoa física e para a pessoa jurídica. Sem autoconhecimento, eu não conseguiria. Você trabalhava em escritórios de contabilidade antes? Você chegou ou você foi direto já na faculdade sabendo que ia empreender? Não fiz isso direto, mas eu nunca entrei num escritório de contabilidade como funcionário. Tá? Por quê? Eu sempre quis fazer a parte estratégica. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei numa nova escola, que foi uma escola de mercado. Então, esse meu cliente, que me colocou diretamente na operação, eu era gerente financeiro, trabalhava eu e mais um assistente para 6 franquias. Na época, eram franquias em Santa Catarina e no Paraná. E foi uma lição assim de vida, puxada, mas consegui botar muita coisa em prática do conhecimento que eu até tinha na faculdade. E depois, com o MBA, fui colocando cada vez mais conhecimento. Só que eu comecei a perceber que já não era mais suficiente. Eu tinha muito mais conhecimento para aplicar em outros negócios do que aquele me exigia. Então, foi a hora de abrir a pessoa jurídica, e assim que eles fecharam as empresas, venderam, na verdade, a operação. Parte eu ainda permaneci com eles, até tem um cliente hoje que eu já estou há mais de 11 anos com ele, fazendo essa mesma operação financeira, e foi adquirindo novos clientes. Em 2015, eu resolvi chamar as minhas sócias e nós resolvemos empreender. E entramos para a rede Sebrae, tanto de educação, que trabalhamos com instrutoria, quanto também na parte de consultoria. Mas tinha um problema muito sério ainda. O hiperracional ainda estava berrando muito forte. Então, além da questão de ele querer ter essa razão, esse conhecimento, ele achava que ele se bastava por si só, que ele não precisava dos outros. Então, ele queria adquirir mais e mais conhecimento. E aí, gente, eu chamo agora a atenção de vocês, com experiência minha, que eu descobri um caminho que dá muito mais lucro e solução para nós. 2 caminhos. Primeiro, busque conhecimento? Sim, mas para ter uma visão sistêmica do negócio. Você não precisa ser o cara que vai dominar marketing, dominar vendas, dominar negócios, dominar estratégia. Mas você precisa saber o que é necessário para isso. Para quê? Para que aí você busque uma coisa que me virou uma chave muito grande, foi ano passado, Débora, que faz todo sentido estar na PDE. Ambiência. Se você tem ambiência e parceiros, o mundo se abre para você. Porque hoje eu foco em consultoria estratégica, finanças e agregação de valor. Antes eu queria fazer tudo e eu não conseguia fazer nada bem feito. Sem a ambiência, hoje eu tenho um grupo além da PDE de ambiência, e neste grupo a gente chama pequenas células, que são os Power Teams. Então, são times de poder. E esses Power Teams, a gente desenvolve eles justamente como soluções empresariais. Então, eu tenho, e eu vou criar agora como coordenador de crescimento, já que me colocaram no grupo, estou desenvolvendo esse Power Team de consultoria, de solução em gestão empresarial, para iniciar de uma ponta até outra do processo de sucesso do cliente. Então, isso mudou minha vida. Que incrível! Parabéns por estar já como coordenador de Power Teams. Estamos falando aqui de grupos de networking profissional, para quem não sabe ainda. Vamos falar sobre isso já, um pouco mais aprofundadamente. Mas antes eu quero pegar um assunto aqui que pipocou algumas vezes, eu acho muito importante. Sócios. Como foi que você entrou em sociedade
por que sociedade e não solo? E o que você vê de prós e contras, se vale a pena ou não, quando vale a pena ou não? Pensando nos consultores que estão assistindo, seria interessante, é interessante ter sócios com consultoria ou seria menos dor de cabeça fazer tudo sozinho à sua maneira? O que você acha? Me Débora, vou diz te primeiro um falar. pouquinho sobre a tua história com os seus sócios e depois a gente analisa essa parte. Tá bom. Então, vou contar primeiro a história dos sócios, né? Quando eu fundei a E2Z, ela até então não se chamava E2Z. Em 2015, quando entraram os sócios, aí sim ela se constituiu como E2Z. Por que sociedade, tá? Quando nós entramos, eu entrei com mais 3 sócios. 3 sócios que eram da MBA que eu fiz de Controladoria, Gestão e Auditoria. E eu vi essa necessidade porque eu não detinha todos os conhecimentos, eu não detinha todos os contatos, e a empresa, para ter uma solução mais robusta, precisaria de mais braços para atender clientes em determinadas soluções. Foi onde, então, eu entrei com esses 4 sócios. Um trabalhava até então, 2 administradores e mais um contador. Administradores trabalhavam com recuperação judicial, que era muito interessante também o processo. A outra pessoa trabalhava com valuation e plano de negócios, então já estava bastante adiantada nessa questão, tinha bastante networking. E a outra pessoa trabalhava com contabilidade e softwares, mais focada em empresas de grandes negócios, então empresas de lucro real, lucro presumido. E eu trabalhava mais nessa questão de gestão empresarial como um todo e tinha conhecimento em pequenas e médias empresas. Então, nos juntamos, né? Foi muito legal quando a gente fez justamente todo o processo, contar um pouquinho como é que se formou a sociedade, né? Primeiro, a gente foi quase que fazer uma sessão em centro espírita, brincando assim. Mas a gente foi falar, sim, um pouquinho de mapa astral, tá? Para falar de personalidades. Entender se as nossas personalidades eles eram conflitantes ou complementares. Tá? Você não precisa ir para o esoterismo, não precisa fazer nenhuma coisa de energia, nada disso. Mas hoje, se você faz pequenos testes de perfil comportamental, como vocês mesmos na PDE já vem trazendo a questão da inteligência positiva, a questão também do DISC e outros testes que a gente faz, você começa a direcionar essas potencialidades. Então, vou te dar um exemplo. Eu, dentro do meu DISC, eu sou influência, conformidade e segurança. Mas, vejam, a minha dominância é 0. E os meus sabotadores, eu tenho muito forte a hipervigilância com a questão do perfeccionismo. Então, isso estava me atrapalhando na tomada de decisão. Claro que, assim, não é o que eu sou, é como eu estava naquele momento. Então, isso me atrapalhava muito na tomada de decisão, porque eu queria sempre ter segurança naquela decisão antes de tomá-la. E aí é onde eu tinha uma sócia. Essa minha sócia tinha dominância e influência alta. Então, ela me ajudava no impulso. Enquanto eu complementava muito mais com a questão de analítica, ela era aquela que buscava novas soluções e de maneira mais audaciosa novos caminhos. Então, a sociedade é importante quando a gente busca pessoas que nos complementam em características que nós não temos, seja conhecimento técnico, seja atitude comportamental. Tá? Então, foi por isso que nós buscamos. Anderson, a sociedade se permanece? Não. Hoje, eu tenho ainda essa sócia como minha, mas os outros 2 saíram e entrou mais um. Então, gente, sociedade é isso. Sociedade são objetivos em comum. Quando nós abrimos a nossa empresa, a gente tinha como objetivo estar fazendo reuniões em 4 pessoas para criar estratégias. Só que o desenvolver do nossa consultoria se mostrou muito mais segurança. Débora, eu não sei se vocês já falaram em algum momento sobre jogar a vaca do precipício. Não chegamos a falar sobre isso, né? Mas de repente fica para uma conversa lá na nossa mentoria da PDE. Porque é difícil para o consultor querer se livrar daquilo que é seguro para ele.
Só que o que é seguro, às vezes, está atrapalhando a possibilidade de crescimento. Então, não fez mais sentido para 2 dos meus sócios, e está tudo certo, porque não era o momento deles, tanto que eles foram para outra sociedade, constituírem, e a gente mantém ainda a relação, indicando um ao outro, inclusive, em determinados processos. E assim vai surgindo a sociedade. Objetivos em comum a serem desenvolvidos, mas sempre com respeito. Então, por mais que essa minha sócia hoje ela é muito impositiva devido à questão do poder dela de dominância, eu tenho que também me policiar para desenvolver e não me deixar apagar. A minha opinião também é importante. Então, a gente sempre tem que buscar o consenso. Às vezes demora mais? Sim. Você, para entrar em consenso, você precisa ter técnica de negociação e persuasão. Nem sempre você consegue que todo mundo esteja na mesma ideia. Por isso a questão da democracia e fazer votação. Tá? Então, em termos comportamentais, sociedade é isso. É um casamento. Só dá certo porque nós 3 conversamos. Se dentro de um casamento você não dialoga com seu parceiro, as coisas não vão acontecer. Você acha até que pode estar tudo certo, mas você está criando uma pequena tempestade que daqui a pouco pode se estourar. E isso é a sociedade também. Você não tem que fazer tudo sozinho. Você tem que conversar com as pessoas e olhar para a estratégia. Se a estratégia faz sentido, você executa o plano. Caso não, não mude a sua estratégia. Tá? Abra mão de coisas que não vão fazer bem para você. E agora, societariamente, tá, Débora? Qual que é a vantagem? Consultoria. Consultoria, ela está dentro do anexo 5 do Simples Nacional. Portanto, ela tem uma carga tributária de 15,50%. Se você não tem funcionários, que é muito forte dentro da consultoria, a gente não tem funcionários, a gente tem parceiros, para que esse imposto de 15,50% ele caia para 6%, você precisa ter uma folha de pagamento de no mínimo 28% do valor do faturamento. Mas peraí, se eu não tenho funcionários, o que está dentro da folha? O teu prolabore. Se você é uma pessoa só, o teu prolabore vai ter a influência de quê? Imposto de renda e INSS. Quanto maior o teu faturamento individual, maior vai ter o teu prolabore. Novamente, você vai recair no mesmo problema da pessoa física que tinha o recolhimento de 27,5%. Agora, se você tem mais um sócio, você bota um prolabore para os 2. Portanto, vai cair de 27,5% para 12,5%. Se você tiver 3 sócios, você bota prolabore para os 3. Esses 12,5 pode cair para 7,5 ou zerar. E aí cada um recebe um prolabore X, continua tirando sua distribuição de lucro proporcional ao tempo que se dedicou ao negócio. É tão importante a gente tomar conta desses números, né, para não perder a noção, como tantos clientes nossos, a gente vê todos os dias, acabam fazendo. Vão tocando a operação e deixam de analisar a estrutura de custos de uma forma correta para que, no final, o fisco não seja um bicho-papão, como muitos acreditam que seja. Eu vejo a sociedade sobre 2 vieses. Primeiro, você tem aquilo que você quer fazer. E aí, ter um sócio pode te atrapalhar porque ele fala, não, eu não quero fazer assim. Mas, por um outro lado, você tem uma pessoa que fale, olha, eu não quero fazer assim porque desse jeito pode ser melhor. E aí, se existe esse casamento, e aí eu vejo todo sentido vocês fazerem um mapa astral no início da sociedade, não porque eu acredite em astrologia, porque quem me conhece sabe que não é esse o caso, mas porque já demonstra uma afinidade de valores entre vocês. Vocês veem a vida de uma forma parecida. E isso já é um indicativo de que pode surgir uma sociedade boa daí. Então, a forma como as pessoas vão se alinhar, né? Ter um relacionamento transparente, ter um relacionamento de respeito e admiração um com o outro, para que um saiba... existe a disponibilidade do outro de ouvir também os seus desejos, as suas vontades e também os seus motivos. Olha, eu quero isso por conta disso.
né? A gente está falando aqui de negócios. Negócios tem uma parte que é ali criar mais valor de mercado, que é ter mais visibilidade, mais projeção para aumento de rentabilidade. Legal. Mas também tem uma parte que está dentro do coração do sócio, que é muito de vontade e desejo. Então, quanto mais sócios, mais esse alinhamento pode dar um probleminha. Porém, se você não tem sócio nenhum, como é que você valida que você não tá doido, de que você não está viajando, de que você é capaz de fazer isso mesmo, de que essa é a melhor estratégia? Quem é que vai te cobrar aquela meta? Esse tipo de coisa eu acho que a sociedade ajuda muito, né? Quando a gente está começando o negócio. E é isso mesmo que você falou. Sociedades entram, sócios entram e saem de acordo com o objetivo pessoal de cada um, mas a gente não pode esquecer de manter o respeito e relação, né? Exatamente. Perfeito. E assim, ó, fica a dica, não quero ter sócio, tá? Realmente eu decidi não ter. Perfeito, mas então tenha grupos de network. Se você não tem hoje sócios, tenha grupo de networks que você possa ter momentos que você possa discutir e tenha mentores. Dentro da PDA, acho que até tem um programa de mentoria também, né, Débora? O objetivo do mentor é justamente antecipar erros que você poderia ter na sua jornada e que erros geram consequências. Então, para você, tem duas formas de você aprender hoje, ou pela dor ou pelo amor. A mentoria, você aprende pelo amor, tá? É mais suave o aprendizado. Agora, se você ainda quer insistir na dor, fica a seu critério. Quem nunca tem a consciência de que precisa fazer uma coisa que tira da zona de conforto, que não é legal, que você não sabe que vai dar certo, que está te custando uma coisa enorme e procrastina exatamente porque essa coisa é assim. Só que no fundo sabe o quanto isso é importante, o quanto isso vai mudar o jogo se der certo, né? Então, ter uma outra pessoa, ela também ajuda a falar, vai, já foi? Como é que está sendo? Me fala aí como é que está, como é que a gente corrige, não deu certo, até quando você vai terminar isso? Isso é fundamental quando a gente está começando também. Porque senão a gente empaca em nós mesmos. Foi o que você falou do perfil comportamental. Se você, que é uma pessoa hiperplanejadora, perceber nos momentos em que você percebeu que teria algum empecilho na execução por questões internas, se você não tivesse uma outra pessoa dominante ali te cutucando com o garfo, talvez você não fosse, né? Então, tem essas questões também para a gente avaliar. E aí, quando a gente não tem um sócio, a gente precisa pelo menos ter pessoas que saibam do que a gente está vivendo, entendam o que a gente está passando e consigam te orientar de alguma forma. Ou orientar, ou apoiar. Muitas vezes, a gente vê muito aqui, maridos e esposas são super generosos na hora de apoiar o seu companheiro na transição de carreira. Só que existe um certo limite nesse apoio, porque eles não entendem exatamente o que a gente está passando. Exatamente. Por isso, esteja no mesmo ambiente de pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Exatamente. Isso me custou bastante, tá? Isso me custou muito. Por quê? Vou te falar assim, ó. Me custou bastante a questão de crença. Me custou ressignificar as coisas. Custa dinheiro, mas eu chamo dinheiro de investimento. Até quero falar isso com vocês. Desde o início, eu nunca fui MEI, porque em 2013 até não tinha MEI. A MEI surgiu em 2014, se eu não me engano. E mesmo assim, eu nunca quis ser MEI. Tá? E vou te dizer por quê. Primeiro, o MEI não pode ter sócio. Então, eu já comecei diretamente com a sociedade. E a gente tem uma ideia muito forte de que todo dinheiro que sai é um gasto. E eu não considero assim, considero um investimento. Então, por exemplo, quando você quer investir algum dinheiro, você fica colocando que sempre você vai ter que botar o dinheirinho lá, ou fica mais fácil para você colocar isso em débito automático e tu nem sentir que aquele dinheiro saiu, porque agora você não considera um investimento, você está considerando uma despesa.
ele entra no teu fluxo direto. Então, todo o teu investimento, se você coloca em débito automático, ele passa por um fluxo. E aquilo ali já incorporou ao teu orçamento mensal. E é assim que eu faço com a consultoria hoje. Quando eu trabalho com a consultoria, que eu estou no Simples Nacional, o Simples Nacional já está embutido no meu custo. Então, eu não ligo mais se eu pago 3.000, 5.900 reais. Já está dentro. A gente já incorporou isso dentro das despesas operacionais. E pronto, sabe? Essa dor do crescimento, ela é natural. Tá? Então, eu dou essa dica também para as pessoas que estão com medo de sair do MEI e ir para o Simples. Pare de fazer tanto cálculo com relação a custo e faça cálculo em relação à abrangência. Hoje, você, como consultor, não pode ser MEI. Então, por exemplo, se você quer se vincular à rede Sebrae de educação, você só pode ser instrutor de curso gerencial, mas consultor não. E vocês não têm ideia de quanto isso abre de possibilidades para nós. Já que você acabou de tocar no assunto, no nosso próximo tópico, vamos adentrá-lo diretamente. Sebrae. Sebrae hoje é a maior porta de consultores e é o maior instituto em que os empresários buscam consultoria porque sabem que ali tem. A gente fala muito aqui na PDE que a maior concorrência que nós temos hoje não é o outro consultor e nem mesmo o Sebrae, mas é a ignorância dos empresários de saberem que existem consultores que podem ajudar e a forma como isso é feito. O Sebrae, ele faz um trabalho imensamente importante para todos nós consultores na divulgação de que existe consultoria, de que existem consultores que são qualificados e que geram transformação real nas empresas. Inclusive, Sebrae, te agradecemos muito por isso. E você já trabalha com o Sebrae há muito tempo. Muitos consultores aqui querem também ser parceiros do Sebrae e nos perguntam sobre isso sempre. E aí a minha pergunta é, sobre a parceria do Sebrae, como funcionou, como você entrou, como foi o trajeto até aqui e como você está hoje sendo da rede do Sebrae? Perfeito. Nós entramos em 2015 na rede Sebrae, edital padrão para todo mundo, tá? Foi um edital de 2015. Hoje o Sebrae tem um edital que está fixo, então ele é aberto, foi desde 2019 ou 2021, e ele continua aberto ad eterno, você pode se credenciar a qualquer momento. Aí você tem que se credenciar ao Sebrae do seu estado. Tá? Então, por exemplo, a Débora está no Rio de Janeiro, ela tem que entrar em contato com o Sebrae de lá, porque o edital ele não é nacional, o edital ele é estadual. Tá? Então, mas as regras são federais. Então, todas as unidades têm a mesma regra enquanto edital. E aqui no edital de Santa Catarina nós entramos, você pode no máximo pegar 3 áreas de atuação. Então, por exemplo, eu trabalho com gestão de pessoas, marketing e vendas, finanças e controladoria. Gente, são 4 áreas, não adianta. Você vai ter que escolher 3, foque. Então, você pega 3 áreas de atuação e essas 3 áreas têm outras sub-áreas de atuação também. Como que a gente funciona isso? Você pega pela sub-área que você quer utilizar e você precisa fazer a comprovação técnica. Então, é você pegar um depoimento de um cliente teu, onde você já fez determinado serviço que se enquadra nessa sub-área que lá está descrita no edital, e você comprovando a sua capacidade técnica e as horas mínimas, você adentra no Sebrae como consultor. E se você também quiser trabalhar como instrutor, desde que você já tenha dado cursos dentro de empresas, provando também essas horas, você pode trabalhar com a instrutoria. Tá? É fácil, depois que você entra, nossa, vai começar a chover cliente? Não. Tá? Sebrae ele trabalha com rodízio, sistema de rodízio, onde ele determina, de acordo com a distância da tua sede e as horas que você está contratado, ele determina quem vai ser a preferência da contratação. Então, saiba, gente, tem muito credenciado. Só em Santa Catarina eu estou num grupo que tem, acho que, mais de 600 consultores dentro do estado. E aí você fala, nossa, tudo concorrente. Não, tudo parceiro. Só que aí, gente, vem aí
a máxima de todo e qualquer lugar. Anderson, mas existe o rodízio. Sim, só que no rodízio, quando você faz o edital, tem gente boa e tem gente não tão boa que passa. Tem gente que mascara resultado, tem gente que não. Então, mesmo com o rodízio, pode ser que esteja passando por um profissional que não tenha qualidade. E em vários momentos no Sebrae, existem programas que são necessárias indicações de profissionais que não passam diretamente pelo atendimento. Já são profissionais que têm tempo na casa. Ou seja, você precisa de um tripé que eu acho fantástico, que a gente vem falando muito nesse grupo de network que eu participo. Posso falar o nome, Débora? Tem problema de falar o nome? Tá, não é merchandising? Então tá bom. O grupo de network que eu participo é o BNI, que é o Business Network International. Ele existe em mais de 80 países e ele vem justamente trabalhar essa necessidade de criar relacionamentos. Então, a fórmula de sucesso dentro do BNI é a mesma que eu uso no Sebrae. VCR. Visibilidade. Você precisa ir lá e conversar com o gestor do Sebrae. Ele não vai saber que você existe porque você vai ser só um número. Você é um dado dentro do sistema. Vá, apresente-se, fale quais soluções você já gerou. A gente tem muito problema de quando é falar de visibilidade, está aqui meu currículo, eu sou formado nisso, naquilo. Não é isso que vende. O que vende é o que você é capaz de gerar de diferente para a empresa. O que você é capaz de gerar de resultado. Conte para as pessoas. Participe de grupo. Agora o Sebrae, desde 2021, tem um grupo de relacionamento interno chamado We Belong. Participe desses grupos. Tem vários consultores que falam, eu não vou para lá, é um saco, tem muito consultor novo só tirando dúvidas. Gente, dúvida em todo momento. Mas é lá que você vai começar a criar relacionamento, começar a entender quem são as pessoas. Depois, daqui a pouco, eu vou chegar lá sobre isso. O C, credibilidade. O que adianta você ir lá, se credenciar ao Sebrae, começar uma consultoria e você não entregar? E você não se comprometer com isso? Tu acha que vai gerar credibilidade, a pessoa vai te contratar de novo? Não vai, ela vai dar um jeito de contratar a próxima pessoa que está no rodízio, porque você não apresentou uma boa entrega. E isso vai te gerar resultado. Se eu estou hoje há 7 anos no Sebrae, é porque eu trabalhei a minha visibilidade e a minha credibilidade. Hoje, dentro do Sebrae, fui convidado a participar de um projeto onde eu não farei mais a consultoria. Agora eu vou fazer o diagnóstico empresarial. E como profissional indicado pelo Sebrae, eu vou fazer o direcionamento das novas consultorias. Então, o que isso está me gerando em termos de network? Eu preciso conhecer a gama de consultores. Eu preciso conhecer a gama de produtos. Porque eu consigo adiantar uma coisa que o Sebrae até então não tinha, que era o controle da jornada do cliente. Agora a gente está trazendo a jornada de sucesso do cliente para dentro do Sebrae. Ou seja, quem é credenciado do Sebrae de Santa Catarina, este é o homem, porém, a única via é um networking bem feito. Visibilidade, credibilidade para gerar rentabilidade. Então, não adianta baterem na porta do Anderson falando, Anderson, querido, me ajuda aqui, porque não é assim que acontece. Vou te falar um exemplo. Perguntei lá, precisava de consultores de RH. Teve gente no grupo que falou, me chama aí, eu faço. Tem gente que me chamou no particular, perguntou exatamente o que eu queria entender, mas está aqui um portfólio dos meus produtos, está aqui exemplos de cursos que eu dei, metodologias que eu uso. Quem você acha que eu vou dar preferência na hora de conversar? Sem dúvida. Aqui na PDE, eu já consegui clientes de alunos, né? Os próprios alunos fizeram indicação, e teve uma pessoa que colocou no nosso grupo que precisava de alguém para fazer processo de coaching. E tem vários coaches lá também. E algumas pessoas falaram, eu faço, vou te mandar mensagem no privado. Eu faço, me chama aqui, não sei o quê. Eu fiz a mesma coisa, só que, como já havia um relacionamento pregresso, de apresentar aula na academia,
de tirar dúvidas, de conversar o tempo todo, de chamar as pessoas no privado para ir conversando, para ir estreitando o relacionamento, o cliente veio para mim. Talvez eu não fosse a melhor coach, talvez outras pessoas lá tivessem certificações internacionais e, sabe, treinamento com Tony Robbins, Dale Carnegie e tantos outros aí que a gente conhece, eu nunca vou saber. Mas essa pessoa não precisou. Não foi por essa baliza que ela levou. Foi por conta da credibilidade que eu fui gerando a partir do momento em que a gente se conheceu até aquele momento. Então, networking, ele é uma agricultura diferente de caça. E vou te falar uma coisa, Débora, talvez isso pese para muitas pessoas. Pesou para mim, tá? Porque eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Você, como hiperrealizadora, me entende também, né? Dessa questão de produção, de querer gerar resultado. Um café que tu pare 1 hora, 2 horas para conversar com uma pessoa pode te trazer muito mais rentabilidade do que 10 horas de trabalho diretos. Tá? Então, eu abri mão de muito tempo. Hoje, no BNI, eu aprendi isso. As minhas manhãs são livres nas quartas-feiras, porque por mais que a reunião comece às 6h30 da manhã, às vezes eu estou almoçando com os meus diretores. E hoje eu só assumi a coordenação de crescimento dentro do BNI depois de 1 mês e meio estando lá. Eu estou lá apenas 1 mês e meio. Foi por causa do relacionamento que eu fiz com eles. Deixa eu só citar aqui outros grupos, para não parecer que a gente está fazendo mexendo no BNI. Eu também já participei do BNI por 8 meses. Foi uma experiência muito particular, que eu posso dividir isso. Já dividi um pouco lá na academia, posso dividir também depois. Mas temos vários outros cursos, outros grupos de networking profissional. Só aqui no Rio de Janeiro, eu já conheci o Redicai, que é um grupo que está crescendo bastante. Lá em São Paulo tem um Meetup, que a Mari participa. E tem vários outros grupos de networking profissional. Então, o BNI não é o único, inclusive é um dos mais caros. Só para a gente deixar aqui muito claro de que a gente não está fazendo propaganda de nada, tá? Mas é o grupo que eu participei, é o grupo que o Anderson está participando, e tem outros aqui participando também. A Ana e a Malu participam. Então, foi há duas sessões de trajetórias atrás, a gente também citou o BNI. Não temos nenhuma parceria com ele, inclusive, se ele quiser nos patrocinar, fiquem à vontade. Mas só para deixar claro de que grupo de networking profissional temos aos montes no Brasil inteiro, e é muito importante a gente, pelo menos, conhecer. Pode ser que não seja o melhor momento, não é para todo mundo, não é para qualquer consultor, porque depende do nível de maturidade do seu negócio. Você tem que ter uma clareza muito boa de que é o seu produto, do que é o seu serviço, quem é o seu cliente, como que você vai atender esse cliente. Por quê? Porque da mesma forma que existe uma credibilidade positiva, você também pode cultivar uma credibilidade negativa se esse posicionamento não estiver maduro. Porque o que a gente está fazendo aqui, através do networking, é o quê? É você conhecer pessoas que vão te abrir portas para outras pessoas, clientes, etc. Se você cria uma credibilidade negativa, as pessoas, ao invés de falarem contrata fulano, vão falar não contrata fulano, porque eu não senti muita firmeza nele, não sei, teve alguma coisa ali que não encaixou. Então, é melhor, né, que a gente avalie, que a gente conheça, para poder avaliar se vale a pena ou não. Não é isso, Anderson? Exatamente. Gente, estar em um ambiente de network é importante, independente de qual você esteja. Eu considero hoje o PDE um ambiente fantástico também de networking, tá? Porque eu já fechei parcerias. A Cris, a gente tem feito mentoria juntos, agora indiquei ela para outras parcerias também aqui em Santa Catarina, na área médica. Então, assim, ter contatos com pessoas que possam agregar valor ao seu produto, ao seu negócio, é algo fantástico. Só que a gente precisa conhecer as pessoas, né? Por isso a necessidade
de fazer o network, a necessidade de ser visível e gerar credibilidade. Que legal, eu não sabia que a Cris estava sendo sua mentorada. Olha aí, gente, mais um exemplo claro de dois consultores que poderiam se ver como concorrentes, que não estão na mesma área de atuação, não estão na mesma região. A Cris é aqui do Rio, trabalha com clínicas médicas, o Anderson lá de Santa Catarina, finanças e controladoria, ou seja, se conheceram aqui dentro, um gerou o valor para o outro de forma proativa através da nossa rede, e acabou ganhando o cliente porque tinha um cliente dentro daquela sala. Isso sem falar nas outras pessoas que essas pessoas que estavam na sala conhecem. Então, o networking tem um poder muito incrível, porém, deixa eu contar aqui, de hiperrealizador para hiperrealizadora. Eu tinha um problema com networking porque eu não tinha dados. E aí as coisas não faziam sentido na minha cabeça de que como que eu vou ter certeza de que um café, uma hora de café, vai ser um investimento melhor do que 10 horas trabalhando? Porque eu não tinha como mensurar isso. E aí é que tá, a gente não vai ter mesmo. A gente não vai ter mesmo como mensurar, porque a nossa forma de mensurar indicador é a curto prazo. A gente cria uma ação para medir até o final do mês, geralmente, ou até o final do trimestre, geralmente. Mas o networking é uma coisa que a gente vai medir só mais para frente. No final de um ano, quantos clientes eu tive? Ou se eu não tive cliente nenhum, qual é a percepção que as pessoas que me conheceram nesse ano estão tendo a meu respeito e a respeito do meu trabalho? Será que eu estou conseguindo gerar essa autoridade? Ou será que eu estou conseguindo fazer com que as pessoas me vejam como profissionais de respeito? Isso é indicador para networking. Então, quando a gente fala de networking, pode, assim como conteúdo, produção de conteúdo também, muita gente não faz e empaca por conta de indicadores. Ensinam a gente a fazer indicadores de curto prazo, mas não é essa métrica que vai mudar o jogo nesses casos. Né? É uma coisa mais a longo prazo que a gente precisa ter consistência e estar sempre se reavaliando. A reavaliação, 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 para que um dia chegue uma avaliação externa e valide tudo que a gente construiu. Falando de produção de conteúdo, Anderson, tu zero até hoje, né, pelo menos nas redes sociais. Não fiz ainda a minha... Oi? Pode falar, perdão. Eu vi que você começou a fazer um movimento de lives com algumas pessoas, acho até que do grupo, né, que você está participando. Como é que um consultor, como é que um profissional pode ser consultor por 7 anos sem produzir conteúdo desse mapa da mina para as pessoas agoniadas que estão assistindo, por favor? Perfeito. Durante 7 anos, eu sempre foquei mais na questão de relacionamento com o Sebrae. Então, lá dentro, eu criei a minha visibilidade e a minha credibilidade. Então, os meus clientes vêm pelo outbound. Eu não preciso desenvolver um inbound marketing nesse sentido, tá? Mas eu percebi essa necessidade. É onde surgiu a questão de ter um network, para que eu buscasse também pessoas e profissionais que fizessem isso, me motivassem. Antes de falar, só para finalizar essa parte, Débora, quando a gente está falando do network, eu faço um convite para as pessoas que estão vendo essa nossa conversa, de pegue seus dedos e conte as 5 pessoas mais próximas de você. Se essas 5 pessoas estiverem no ambiente corporativo que você quer ter hoje, onde você quer chegar e elas estão batendo com seus objetivos, perfeito, você está onde você queria. Agora, se essas 5 pessoas forem, por exemplo, os membros da família, seu companheiro, amigos, que são totalmente diferentes da sua proposta de valor pessoal e profissional, deixa eu te avisar que você está que nem eu. Busque um network. Tá? Que senão você não vai crescer. Deixa eu só te falar que você não vai. Porque só autoconhecimento não é o suficiente. Você precisa ter ambiência. Tá? E ainda fazendo só esse adendo, a Fábio foi um anjo na minha vida. A Fábio faz parte também da PDE, é nossa amiga, né, Débora? E eu vou dizer para vocês quando que eu descobri isso. Graças a um convite da Fábio no grupo da PDE. Ela falou, quem quer ir para tal curso? Eu assim, quer saber de uma coisa? Eu vou. Né?
Sabe aquela coisa? Encare, enfrente, saia da sua zona de conforto. Descobri a PNL na minha vida. E dali para frente é que surgiu o networking. Então, você vai falar, mas quanto é que você já investiu? Muito. Tempo e dinheiro. Vale a pena? Extremamente. Sabe calcular? Não. Porque o retorno sobre o investimento, às vezes, não é uma questão só de valores financeiros. É uma questão de relacionamento e pessoas que você agrega à sua vida. E calcular a agregação de pessoas na minha vida, não sei fazer isso ainda hoje. Financeiramente falando. Mas existe algum investimento que você fez e que você claramente não faria de novo? Seja porque você não estava maduro e não criou relacionamento, ou que o assunto não te gerou, não te agregou nada. Teve alguma coisa assim? Porque iniciar em consultoria e construir uma carreira de consultoria é caro. A gente sabe disso, que são várias formações, são vários investimentos que a gente precisa, inclusive participar de grupo de networking também é caro. Então, existe algum investimento que você fez que você fale, olha, não posso dizer se ele valeu a pena ou se não valeu a pena, mas hoje, se eu fosse fazê-lo, eu não faria de novo por causa disso. Débora, eu posso falar 2, digamos assim, mas deixa eu especificar um pouco. Eu sou uma pessoa compulsória por cursos, tá? Então, tem um curso de marketing digital, vou lá e compro. Faço? Não, nem sempre. Sabe, assim, não tem aquele tempo tá lá guardado para fazer depois. Tem meus livros de publicação, tem várias coisas ainda para fazer. Mas eu não diria para ti, não vale a pena. Só tá lá, não fiz. Agora, eu fiz você participou também comigo, e este teve seus pontos bastante positivos, mas a parte negativa foi apenas alinhamento de propósitos. Foi vendido uma proposta e essa proposta depois não se cumpriu, ou da maneira como foi vendida não era o que estava sendo executada. Então esse eu não faria novamente, tá? Só por uma questão de alinhamento de propósitos, tá? E também nessa questão que me preocupou bastante, Débora, foi que no repasse da metodologia eu encontrei erros na metodologia. Então, como profissional com experiência e formação em finanças, eu percebi que o que estava sendo passado não era finanças. Era a sua maneira de achar o mundo, e a gente sabe, não se tem livros, não se tem academias à toa, porque alguém se inspirou e fez. Não, porque são métodos comprovados e técnicas de cálculo comprovadas. Então, eu não sei se eu faria de novo, porque o modelo em si não me agrada. Aí foi um investimento que eu considero alto para o retorno que deu. Entendi, certíssimo. Mas vou te dizer uma coisa, só para complementar. Tá. Eu nunca me arrependo. Porque, de alguma forma, eu tento olhar para o lado positivo. Eu sou uma pessoa extremamente cética. Tá? Uhum. E aí o meu psicólogo dizia para mim, o que você olha aqui quando você vê uma folha branca com um pingo preto? Eu olho o pingo. E eu aprendi que a gente tem que olhar a plenitude da folha. Então, mesmo que aquele curso não me agregou tantas coisas, sem ele eu não teria te conhecido. Sem dúvida. Então, fica aí a dica. Anderson, uma última pergunta. O que é sucesso para você? Vou agregar mais uma outra pergunta aí. Além de o que é sucesso para o Anderson, onde ele quer chegar? Tá. Sucesso para mim é uma jornada, que é um caminho pelo qual você chega ao seu objetivo principal. Então, o que eu aprendi nessa jornada de sucesso? Não adianta você querer o sucesso amanhã, daqui a 2 dias. Ele é uma construção. Então, aprenda qual é a tua fórmula de sucesso. Eu apanhei muito para aprender essa fórmula, porque poderia ter uma mentoria e não fiz. Às vezes a gente tem essa dificuldade de investir o nosso dinheiro e o nosso tempo em coisas que na frente vão valer a pena.
Então, se eu fosse falar que hoje o sucesso é você aproveitar a jornada e reconhecer aquilo que de bom você viveu e cresceu. Tá? E se eu for falar qual é o meu objetivo, eu tenho o objetivo de impactar vidas, milhares de vidas. E esse impacto de vidas é através do meu conhecimento, da minha doação. Doação de tempo não quer dizer que eu vou fazer de graça, tá? É dedicação, horas de trabalho. Então, hoje eu tenho como projeto futuro a parte das mentorias coletivas e cursos. Só que cursos para palestras, cursos para milhares de pessoas. Hoje, considero que já estou pronto para isso? Não. 100%? Não. Mas eu estou criando o processo disso. Então, já aprendi como fazer, já tenho o conhecimento necessário para isso, só me faltava a ambiência para as vendas. Então, hoje, se eu estou num grupo de network, é para construir isso, esse tipo de ambiência, que eu acredito que esteja dando certo. Exemplo do sucesso, quem é que chamaria em 1 mês e meio um membro novo para fazer parte de uma coordenação? Isso eu considero sucesso, né? Não é mensurável, quantitativo, mas para mim faz muito significado. E onde o Anderson quer chegar? O Anderson quer chegar... Eu faço tantos sonhos, mas eu quero chegar no momento em que as pessoas, quando falarem de gestão empresarial, lembrem de mim. Então, eu quero criar a minha marca e ser lembrado no mundo em cima disso. Posso dizer que já está preenchido? Não. Eu acho até que eu tenho que descobrir um pouco melhor esse caminho, tá? Muita gente fala assim, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro. Cara, não sei se eu vou conseguir fazer nesse mesmo estilo, mas eu estou criando as minhas sementes e hoje eu tenho bons frutos de pessoas que voltam depois de 2 anos, 3 anos de consultoria, buscando de novo, querendo conversar comigo. Quando uma pessoa, Débora, liga para você depois de uma consultoria e diz, cara, eu só preciso desabafar, eu gostei muito da tua conversa contigo, me tira uma dúvida, me dá uma dica, você percebe, fiz o meu trabalho. Uhum. Sim. Entendeu? Porque você criou a confiança com aquela pessoa e isso daí não há dinheiro que pegue, sabe? Exatamente. Quando a pessoa chama para um café, você considera um elogio, né? Exato. Tá? E ter pessoas que hoje eu considero de um grau alto, me fazendo perguntas, pedindo a minha opinião, é uma forma que eu considero também de forma de sucesso. Tá? É onde eu quis chegar, eu acho que eu posso muito mais. Se eu puder dar uma dica para vocês, busque um mentor que tenha a ver com você. Eu comecei uma mentoria com um mentor que para mim não fez significado nenhum. Aí você vai falar, mas o cara fatura milhões. Sim, mas o custo dele é alto demais. Ele destrói vidas. Ele mente na vida das pessoas. Ah, mas ele faz o bem. Faz, mas não bate com o meu coração. Se você não se criar uma conexão humano, conexão coração com coração, nem entre nesse mercado. Essa é a dica que eu posso deixar para vocês. Mentoria o quadro Trajetórias é exatamente para isso, é para mostrar que existem vários caminhos possíveis para a gente chegar lá. Né? Seja lá o que signifique esse chegar lá para você. Né? Se estabelecer como consultoria, temos várias maneiras, vários caminhos. Você vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho do que o Anderson fez, um pouquinho do que a Alice fez, vai traçar a tua trajetória e vai seguir a sua trajetória, para que cada um haja conforme
a sua maneira, né? Os seus valores. Eu posso só finalizar uma palavra, que eu esqueci de contar uma parte da história? Consultor, você vai falhar, tá? Você vai errar, você vai cometer gafes. E uma coisa que eu aprendi na minha vida a duros custos foi: tudo bem. Dói falar isso, tá? Em 2021 2020 foi a pandemia. Acho que 2020, 2021 eu recebi um projeto grande do Sebrae. Era uma grana alta, tá? Assumi mesmo, quis pegar, mas eu não tinha tempo para isso. Busquei parceiros para me ajudar, foram os parceiros errados. E no final do ano eu tive que virar para o Sebrae e falar: não consegui. Perdi, não consegui ter tempo, não consegui fazer, pode cancelar, perco o dinheiro, tá? Mas peço desculpas, não consegui fazer. Doeu muito, Débora. Me fez repensar extremamente meu papel enquanto consultor. Para vocês não acharem que é tudo sucesso, tá? Mas me fez uma virada de chave maravilhosa que me fez pensar o seguinte: por que não deu certo? Eu sou ruim? Eu não tenho a capacidade? Ou foi o momento errado que eu acabei assumindo, a minha decisão foi errada? E hoje em dia, se eu não consigo cumprir determinada coisa, ou preciso postergar, preciso falar com alguém sobre questões duras, tudo bem. Faz parte do teu processo de crescimento. Então, consultor, erre, mas aprenda. Ressignifique aquele seu erro para que você não faça mais. É isso. E complementando, quando isso acontecer, tenha pessoas que saibam o que você está passando, saibam da sua trajetória, para que você consiga ser apoiado. Porque pessoas que nos amam existem, mas nem todo mundo vai entender exatamente o que você quer dizer. Uhum. Por exemplo, já teve uma vez que eu precisava de apoio, e aí uma pessoa que me ama muito, que estava tentando me ajudar, falou assim: Débora, por que você não abre uma empresa? Isso aqui é o quê? Não é uma empresa? Não, uma empresa de verdade, para vender, para fazer dropshipping. Sabe? E aí você cancela a conversa. Porque não faz muito sentido, sabe? Você percebe que a intenção é boa, mas falta conhecimento da causa, falta conhecimento de que a gente trabalha cultuando o conhecimento, cultuando a educação, o desenvolvimento das empresas, e é isso que move. Não é só ter uma empresa, não é só faturamento, não é só ganhar dinheiro. Tem muito mais coisa envolvida, e essa é a maneira como a gente quer fazer, né? Então, arrumar meios em relação a esse universo particular que a gente vive aqui de consultoria é o que vai mudar o nosso jogo. Anderson, quero te agradecer demais, adorei a conversa aqui. Nessa gravação vai para o YouTube ainda essa semana. E se alguém quiser conversar sobre qualquer assunto, o Anderson é um dos nossos consultores credenciados, ele está lá no destaque do nosso Instagram. Todas as redes sociais dele também estão lá. Da mesma forma que você encontra ele também no nosso site, porque consultor credenciado tem um relacionamento muito próximozinho assim com a gente, porque crescemos juntos. Então, obrigada, Anderson, de verdade. Eu que agradeço, Débora. Foi muito bom poder compartilhar, conversar, tanto sobre as dores, quanto dos objetivos, quanto dos sonhos. Perfeito. E deixar no meu contato, né? Só chamar, gente, marcar café. Adoro um cafezinho, a gente conversa, nem que seja online, tá bom? Isso aí. Tá certo. Obrigada, beijão. Beijo, Débora. Até mais. Tchau.